Tenda é uma empresa de 56 anos de história, que já está chegando aí na marca de 200 mil apartamentos entregues, né? Se a gente for para clientes, isso extrapola para quase 1 milhão. Alejandro Abiuzzi, CMO da construtora Tenda, é o executivo responsável por liderar o marketing da maior empresa de habitação popular do país. Ela tem por premissa ser o produto mais acessível do mercado. Passa muito no nosso público, no Minha Casa Minha Vida, por uma jornada primeiro de autoconvencimento a uma camada da população que cresce ouvindo não a vida inteira, né? A gente tem uma esteira de vendas tão azeitada, que é isso, em menos de 40 dias o cara assinou o contrato, apertou a mão do vendedor, já está comprado. Esse cara tem mais de 20 anos de experiência e é um dos mais rigorosos do ponto de vista de análise de dados e como poucos ele consegue combinar esse lado analítico com o comportamento do consumidor também. Para ser o produto mais acessível, a gente tem que ser otimizado em todas as frentes de custo. Eu tenho que ter uma obra mais barata, eu tenho que ter um custo de venda mais barato, eu tenho que ter um marketing mais eficiente, senão eu não consigo repassar essa eficiência para o consumidor. Ele olha para dado, mas não esquece que no fim, cada contrato aprovado é um novo começo para alguém. Uma parte ainda considerável das nossas vendas são famílias com até R$ 2.850 de renda. O nosso trabalho de, primeiro, ter muito apego a cada centavo que a gente vai gastar é para gerar produto mais barato na ponta. Enquanto eu for vivo, a Tenda nunca patrocina o Big Brother. Não consigo enxergar que isso dê retorno, custando o que custa, num mercado em que eu não tenho oferta infinita. Imagina que a minha campanha foi um sucesso. Do dia para a noite eu vendi todo o meu estoque. Cara, eu vou demorar 6 meses, 1 ano para ter estoque disponível de novo. Para que eu fiz esse investimento todo de uma vez só? E hoje você vai aprender como, em um mercado extremamente competitivo, ele ainda assim consegue construir marca. Falar, eu quero comprar um apartamento, mas eu quero da marca tal. Principalmente quando a gente fala do segmento econômico, cara, isso não existe. É muito mais uma questão de viabilizar a compra pro cara, do que o cara entrar no imobiliário e falar, não, eu quero um Tenda de qualquer jeito. Eu sei que é muito diferente do que um profissional de marketing tradicional pensa. É isso aí, turma. Bem-vindos a mais um NPcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Alejandro Abiuzzi, nosso CMO da construtora Tenda, um argentino / brasileiro, é isso mesmo? É isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E sim, argentino, mas radicado no Brasil há muitos anos e com sotaque de carioca. Muito bom. Gostei desse. Eu sou argentino. Veio pra cá com 1 ano e meio, que você estava dizendo. 1 ano e meio de idade, né? Boa. Bom, vamos lá. É um assunto marketing que envolve, enfim, grandes valores, né? Compras que são volumes mais altos, que tem uma jornada de compra muito longa. É um assunto que eu adoro discutir aqui, porque não é uma coisa de impulso, né? A pessoa não chega e decide comprar da noite para o dia e ela simplesmente toma essa decisão. Então tem muita coisa, muito assunto interessante aqui de estratégia de marketing conectado a negócio, planejamento estratégico, stakeholders, público-alvo, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma aula de marketing aqui com o Alejandro. Mudou hoje quem decide para fazer uma compra de alto valor? É a mulher que manda no final das contas? É o homem que decide? Como é que é o processo hoje de quem decide fazer uma compra de alto valor, Alejandro? Legal, acho que dá para dividir essa resposta em 2 partes, assim, cara. Primeiro, eu diria que não mudou, porque sempre foi a mulher que decidiu, né? Boa. Sempre foi a mulher que decidiu. Ufa, então eu continuo na estatística. Então, 60%, 70% dos leads que a gente gera são mulheres. Mas o que está mudando, aí por isso a segunda parte da resposta, é um pouco do perfil do comprador de um imóvel, né? Então, se a gente olha, vamos botar pré-pandemia, até 2019, 2020, a gente tinha um perfil de público muito diferente do que a gente vem observando nos últimos anos, da pandemia para cá. Então, antes, o que a gente via? Era a mulher que procurava a construtora, e não só a Tenda, isso é um dado de mercado, mas quando você ia olhar o contrato de quem comprou, em geral o primeiro proponente era um homem. Então, a mulher é quem tomava a decisão, a mulher é quem fazia todo o trabalho duro de pesquisar, de ir atrás, de ver se a conta fechava ou não fechava, mas invariavelmente na hora de assinar, na maioria das vezes, é porque, principalmente no público econômico, que a Tenda trabalha, a gente ainda tem muito um trabalho informal, né? E isso atinge mais o público feminino do que o masculino. Então, como o contrato de financiamento exige alguma formalidade ali de carteira assinada, etc., em geral, era um homem na frente. Mas pós-pandemia, o que a gente observou, e isso tem se consolidado muito, principalmente nos últimos 2 anos? A gente saiu de um público mais ali próximo aos 40 anos, de 35 a 45 anos,
que já era uma família constituída, invariavelmente já com 1 ou 2 filhos, e esse público está cada vez indo mais para a geração Z. A gente vê cada vez mais jovens comprando imóvel, de 25 a 35 anos. A gente ainda tem uma parcela considerável ali nos 35 a 45 anos, mas tem um público jovem muito grande, que em algum momento ali pós-pandemia surgiu uma crença, né, sem nenhum dado embasando, que o jovem não tinha mais o sonho do imóvel. Mas não só as pesquisas têm mostrado que isso está errado, como a realidade, a vida real é essa. Só que aí tem uma outra mudança de perfil que não é só etário, não é só sociodemográfico. Tem muito uma questão de perfil também. O cliente que comprava um imóvel no Minha Casa Minha Vida, pré-pandemia, vamos chamar assim, esse cara mais 40, 45 anos, era aquela família que sonhava com o imóvel a vida inteira, nunca acreditou que seria capaz de comprar, e o trabalho das construtoras era falar, cara, vem aqui que aqui você consegue, eu vou viabilizar essa compra para você. Então provavelmente era a primeira e única compra de imóvel que ele ia fazer na vida. O que a gente tem observado agora, nesse público mais jovem, até por uma questão de momento da vida mesmo, é que são pessoas de renda parecida com o que a gente vendia antes, só que elas estão num momento de vida diferente. Então, provavelmente aquela não vai ser a última compra de imóvel da vida dela. Então, ele está comprando aquele primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida, que é mais acessível, tem todos os subsídios, etc. Mas ele já olha para o futuro com uma perspectiva de que, cara, daqui a 10 anos a minha renda vai ser maior, daqui a 15 anos minha renda vai ser maior, que é diferente do público de antes, que ele já tinha chegado num platô ali, falou, cara, a partir de agora eu tenho um emprego, meu objetivo é ter uma estabilidade e minha renda familiar vai ser essa, né, corrigindo por inflação, reajuste, etc., pro resto da vida. Então, isso muda bastante também a expectativa que o cliente tem, porque esse cliente mais jovem, ele é mais instruído, ele pesquisa muito mais, ele compara muito mais, não tem mais aquela sensação que o cliente anterior tinha de falar, graças a Deus, a Tenda ou qualquer outra construtora viabilizou, consegui realizar o meu sonho. Agora não, assim, eu sou um cliente, eu escolhi comprar com você, eu quero um bom produto e eu já estou mirando o próximo, porque eu sei que no futuro eu quero melhorar, quero continuar melhorando a minha vida, né? Então teve essa mudança bem radical, mas a mulher continua decidindo. Muito bom, igual na minha casa. Mas, ô Alejandro, eu escuto muito isso. Geração Z não quer imóvel, não. Ninguém quer casa própria hoje em dia mais. Então... Cara, assim, talvez tenha um recorte da população, e aí para esse ponto específico eu não tenho dados, mas eu acho que essa é uma percepção muito da classe média alta, assim. Que a gente ainda tem gente que mora com os pais, que mora num lugar confortável, então não tem por que sair da casa dos pais, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Agora, quando você vai para uma outra realidade, onde as pessoas ou moram muito distante do trabalho, ou em lugares que não são tão confortáveis, ou tão seguros, ou tão bem localizados, enfim, tem N variáveis, ainda existe esse aspiracional, sim, de comprar o imóvel, continua sendo o grande sonho dos brasileiros, assim, inegavelmente. E a participação de mercado, e não é só uma exclusividade da Tenda e não é só uma exclusividade do Minha Casa Minha Vida. Claro que quanto mais alto o padrão do imóvel, mais difícil é para um jovem conseguir comprar sozinho. Então, Minha Casa Minha Vida absorve muito essa camada da compra do primeiro imóvel. Mas, sim, foi uma crença que eu não sei de onde surgiu, se estabeleceu e nunca teve dado para comprovar. Eu acho muito engraçado. Às vezes a gente vê algumas pesquisas de comportamento do consumidor e tal, óbvio, né? Existem várias instituições que são muito sérias, mas é muito engraçado, cara, essa mania nossa de pegar um recorte de uma bolha e categorizar uma geração inteira. Então tem outro negócio que eu acho um barato quando a galera fala assim, geração Z agora não aguenta ouvir bronca de chefe, né? Escutou uma bronca, pede demissão, e vai trabalhar em outro lugar, ou vai ficar em casa até escolher outro trabalho. Cara, que mundo você vive, mano? Quem pede demissão no dia, quem tem casa pra ir, e alguém pra pagar. Exatamente, né? Pô, alguém que vai chegar, pô, mãe, não aguentei, pai, aqui, tudo bem, filhinho, vamos agora encontrar um lugar que você não vai tomar bronca. Cara, isso não existe, né? Porra, você tem o corre ali do dia a dia, você tem que pagar suas contas e etc. Você vai, sim, escutar uma bronca, óbvio, né? Muitas vezes se passa do ponto, mas é muito estranho e isso tem tudo a ver então, porque para mim esse dado, ele era real. Tipo, a geração Z não se interessa mais por casa própria. E não faz sentido. Não faz sentido, cara. Eu acho que assim, o que está mudando, inegavelmente, independente da classe social, é a relação com o trabalho. E isso impacta, vou começar a falar um negócio para chegar numa derivada que impacta o mercado imobiliário.
Eu acho que se a gente olhasse para gerações mais antigas, o jovem, independente da classe social, ele almejava conseguir um bom emprego e ter uma estabilidade, ter uma carreira ali. Hoje em dia mudou, inclusive no jovem mais de baixa renda. Esse apego ao emprego, à empresa, não existe mais. Então, você ficar um ano aqui, 2 anos lá, normal. Então, isso eu acho que mudou, mas eu concordo 100% contigo. Assim, essa pretensa geração Z mole, sim, existe numa bolha também. Né? A grande camada da população brasileira precisa trabalhar. Exato. Né? É impossível ser mole, né, cara? O que mudou também, assim, e a construção civil, por exemplo, está sendo impactada por isso, a gente vive um momento de escassez de mão de obra. Porque o mundo evoluiu para o cara ter mais opções. Então, antigamente, um cara trabalhar no canteiro de obra, que é um trabalho fisicamente puxado pra caramba, às vezes era a única opção que ele tinha, ou era a melhor opção que ele tinha, em termos de salário, de carreira, etc. Hoje em dia o cara faz conta, ele fala, puta, cara, acho que se eu trabalhar de Uber, se eu trabalhar de entregador do iFood, do próprio Uber, cara, eu consigo tirar a mesma coisa, eu faço meu horário, eu não preciso trabalhar batendo laje todo dia, que é um negócio super puxado, e não estou dizendo que a vida do entregador é fácil, muito pelo contrário, mas o cara tem mais opção. Né? E isso traz impacto para o mercado de trabalho, de alguma forma. O mercado da construção civil como um todo está sofrendo o impacto disso. Assim. A gente tem escassez de mão de obra, primeiro porque o mercado está muito pujante. Então, o volume de lançamentos está batendo recorde ano após ano. Então, se você está lançando mais, você precisa construir mais. E o segundo ponto é esse, assim, as pessoas hoje têm muito mais opção. Uhum. Nossa, minha cabeça explodiu aqui. Já tem algumas perguntas diferentes aqui do que eu estava programando, porque foi muito interessante isso que você falou. Com relação à mão de obra, o que uma construtora tem que fazer hoje em dia, então, com relação a isso? Qual é o papel dela nesse cenário, tendo em vista que as pessoas têm mais opções? Isso pode ser melhor para elas eventualmente, mas como atrair para que vocês também não percam essa mão de obra que é necessária para vocês continuarem crescendo? Cara, são várias iniciativas. Então, desviando completamente do foco do marketing, mas o papo mas tá bom porque aqui, isso vai ter a ver com você, com seus stakeholders, com a sua comunicação. E com o nosso consumidor, né? Exatamente. No final das contas. A relação dele com o trabalho impacta diretamente. Vou te dar um exemplo, já volto para a tua pergunta, assim, mas tem um dado super relevante do mercado imobiliário como um todo, que é, pré-pandemia, a gente tinha 70% dos clientes que compravam um imóvel usavam o FGTS para ser parte da entrada, do valor da entrada do imóvel. 30% não usava. Hoje isso se inverteu. 30% apenas usa e 70% não usa. Porque tem muita gente que não tem FGTS, porque tem trabalho informal, etc. E teve outros adventos, como saque aniversário, etc., que impedem o cara de usar o FGTS ali no valor da entrada do imóvel. Mas, voltando para a tua pergunta, é um super desafio, assim, cara. A Tenda ainda tem um pouquinho a menos de dificuldade, porque a gente verticaliza muito a cadeia de produção. A gente não trabalha muito com empreiteiro, assim, tem equipe própria. As nossas obras, a gente segue o modelo industrial, a gente tem fábricas de apartamentos, a gente chama de fábrica mesmo. Então tem todo um cronograma e um ritmo para quando uma equipe está terminando uma obra, já tem outra começando outra e assim vai, né? Uhum. Então a gente sofre um pouquinho menos porque tem essa estabilidade um pouco maior. Só que, por outro lado, no momento que a gente está de mercado, que o mercado está bombando, quem trabalha com empreita está cobrando o que quer e as construtoras estão aceitando pagar. Então isso gera uma dificuldade também. Então o que a gente tem buscado fazer? Assim, cara, primeiro tem iniciativas de reavaliar o plano de carreira dessas pessoas, rever até mesmo remuneração. Isso tem sido uma pauta, né? Para se adequar à realidade do mercado de hoje. Né? Isso não tem jeito. E claro que isso naturalmente, como qualquer setor da economia, isso vai refletir, né, em custo, que vai refletir em preço em algum momento. Então tem sempre esse desafio de affordability, né? Como que eu resolvo meu problema de mão de obra, mas sem aumentar demais o meu custo, porque se eu aumentar demais o custo eu vou aumentar demais o preço e aí eu tenho menos cliente para comprar, né? Tem essa dificuldade. E a gente tem outras iniciativas muito legais que são, por exemplo, criar o que a gente chama de fábrica-escola, que são pessoas que não têm experiência nenhuma e vão lá para aprender a profissão, aprender o trabalho e naturalmente já sair dessa escola empregado, né? Então isso é algo que a gente tem feito bastante. E uma outra frente que a Tenda tem se destacado muito no mercado é o trabalho com refugiados.
A gente tem abraçado muito essa causa e dado muita oportunidade para os imigrantes, enfim, pessoas de outros países que estão vindo para o Brasil e estão em busca de uma primeira oportunidade, um primeiro emprego para se estabelecer. Então, isso tem sido algo que tem crescido bastante na tenda, assim. Eu não tenho o número exato hoje, mas eu sei que é algo próximo já a 500 pessoas trabalhando na nossa cadeia de produção que são imigrantes que vieram nessa condição aqui para o Brasil. Fantástico, fantástico. Agora, falando de consistência, é uma jornada de compra que demora muito tempo, né? Comparado a outros produtos ou serviços. Como que você trabalha a consistência nas suas ações de marketing para que você consiga manter o interesse dessa pessoa para quando chegar a hora certa ela comprar de você e não eventualmente comprar de um concorrente? Legal. Acho que eu consigo passar por 2 pontos, cara, para te responder. Primeiro é que tem uma questão de posicionamento estratégico, né? A tenda, ela tem por premissa ser o que a gente chama de lowest cost provider. A gente quer ser o produto mais acessível do mercado. E isso faz com que, principalmente quando a gente olha para imobiliárias ou para empresas terceiras de vendas, a gente tem um fluxo natural de cliente que é o cara que estava na jornada de compra, eventualmente queria comprar um apartamento maior ou num bairro mais bem localizado, ele não tem renda para aquilo, só que na tenda ele consegue comprar. Então já vem esse fluxo natural. Mas quando a gente olha a jornada completa, de fato, é uma jornada longa, né, que passa muito no nosso público, no Minha Casa Minha Vida, por uma jornada primeiro de autoconvencimento, de falar, putz, será que eu consigo comprar um apartamento? Será que... Porque querer todo mundo quer o imóvel. Mas será que eu consigo? Tem uma questão até mesmo de medo do constrangimento. Pensa que é uma camada da população que cresce ouvindo não a vida inteira, né? Então o cara fala, puta, eu não vou lá para pedir um crédito e me falar não mais uma vez, né? Então o Minha Casa Minha Vida ele tem um papel social incrível nesse aspecto, que é de permitir affordability para famílias que não teriam outra opção, né? E aí quando a gente olha a jornada, se a gente conversa com os nossos clientes, é inegável. Todo mundo fala, eu estava pesquisando já há 1 ano, estava pesquisando há 6 meses, estava esperando sair algo aqui próximo do meu bairro. Hoje, ainda a grande maioria dos clientes vem de um raio de 5 quilômetros de onde ele já morava. Então as pessoas querem continuar morando, muitas vezes, perto de onde já estavam, a não ser quando é algo super bem localizado, perto do metrô, aí o cara topa sair. Só que quando a gente olha a nossa jornada de compra, já olhando o nosso funil de vendas, aí vem uma coisa muito curiosa, que casa com a tua pergunta. Em geral, hoje, entre um lead se cadastrar no meu site e eu fechar a venda, eu demoro menos de 40 dias. O quê? Só que aí você olha esse número e fala, pô, não é possível, né? O cara comprou no impulso, praticamente. Mas não é. É porque antes dele virar um lead, ele já estava pesquisando. Há meses. Olhando. E aí, em algum momento, por algum motivo, aí entra o papel do marketing, ele toma coragem. Fala, pô, deixa eu ver se eu consigo. A gente tem que convencer ele que aquele é o melhor produto para ele, ou que é o mais acessível, que ali ele vai conseguir, e aí ele toma coragem. Uma vez que ele tomou coragem, a gente tem uma esteira de vendas tão azeitada, que é isso, em menos de 40 dias o cara assinou o contrato, apertou a mão do vendedor, e aí vai entrar no período de obra ali do imóvel dele, que vai demorar 1 ano, 2 anos, para ele receber a chave, mas já está comprado. Interessante. Pensando numa jornada que obviamente hoje não é linear, né? Ela varia bastante, mas nesse caso tem que ter uma pesquisa, né, bem profunda, a pessoa analisa se ela pode, tem essa questão que você disse, né? Ela já tem o sentimento de que não pode. Eu poderia talvez dizer aqui que em uma fase de decisão vocês acabam eventualmente... Vocês também fazem parte do processo de consciência de alguma forma, vocês estão na roda de conversa. Tem que se fazer presente na vida do cara de alguma forma. Vocês se fazem presentes. Agora, você também atuando nessa parte do funil, você aproveita inclusive pessoas que foram impactadas até pelo concorrente. Então, às vezes você pega uma onda de awareness que vem até de um concorrente e consegue trazer esse lead para você. Principalmente quando a gente fala de imobiliárias que trabalham o mercado inteiro. Então, pensa que você é o dono de uma imobiliária, você tem seu time ali de corretores. O teu corretor, ele não tem apego a marca nenhuma, ele quer vender, quer ganhar a comissão dele. Então, na mesa dele tem 5, 6 books de produto, que a gente chama, né, o material que divulga um produto.
O cliente sentou ali, cara, para ele o importante é vender, porque se eu vendi o produto A ou o produto B, cara, minha comissão vai variar um pouquinho de acordo com o ticket do produto. Então, para ele o importante é não perder a venda. Claro que existe todo um trabalho de comunicação também de fazer com que a força de vendas compre a ideia do nosso produto, de alguma forma. Então, a gente trabalha muito forte isso também. Mas sim, dentro da jornada da compra do imóvel tem essa questão de a gente surfa a onda, então quando o mercado está num bom momento, todas as construtoras vão se dar bem porque existe uma procura natural, e mesmo quando não está num bom momento, se o meu concorrente está... Imagina a seguinte situação, a gente tem vizinho, muro com muro, o produto da tenda e o produto de um concorrente. O nosso produto custa 250 mil, o do concorrente custa 300 mil. Se o cara estivesse fazendo uma baita campanha de marketing, atrair um caminhão de gente, eu posso ficar ali só esperando o rebote. O cara que não consegue pagar 300 mil, mas consegue pagar 250. E aí ele vai vir pra gente. E o contrário também acontece. Porque às vezes eu atraio um lead, eu consigo atrair um lead mais qualificado, com uma renda maior, esse cara vai parar na mão de um corretor, aí o lead fala, mas não sei se esse produto eu quero, porque não era exatamente onde eu queria. O cara fala, puta, mas eu tenho outro aqui, tem outro produto, que é de outra construtora. E, cara, é do jogo. Sim, é do jogo, mas como entra, vamos falar mais sobre isso, porque você falou que tem ações aí também com corretores e tal. Poxa, você trabalha em um negócio, tem todo um trabalho de mostrar valor, né, de posicionamento, de marca, de qualidade de produto e por aí vai. E esse trabalho, ele pode ser arruinado, né, jogado por terra e tudo aquilo virar uma commodity na frente de quem vai comprar o produto. E essa pessoa vai confiar no corretor, né? Sim. Cara, não vai por aqui não, vai por ali. Cara, posso jogar milhões fora se essa decisão acontecer o tempo todo em detrimento de um concorrente e em vez dessa pessoa me escolher. Como é que vocês trabalham isso com o corretor, então, para mostrar o valor que vocês têm, para vocês tentarem sair um pouco desse jogo ali de comissão de venda? Sim, esse último ponto que você falou, cara, é inegavelmente uma variável muito importante. O corretor, a imobiliária, o vendedor em geral, ele quer ganhar a comissão dele. Então, o que for mais fácil, ele vai vender. E aí a gente tem uma vantagem justamente para essa questão da affordability. Como a gente quer ser o produto mais acessível, é uma venda mais fácil. Mas sim, a gente tem que trabalhar... Toda vez que a gente faz uma campanha institucional de alguma forma, e não é muito forte da tenda, a gente pode entrar nisso mais para frente, mas toda vez que a gente trabalha uma comunicação mais institucional, a gente sempre tem que pensar, eu falo isso muito com o meu time, assim, a gente tem que pensar no público final, que é o cliente que vai comprar um imóvel, mas no público interno, que é a força de vendas. Então, a Tenda é uma empresa de 56 anos de história, que já está chegando aí na marca de 200 mil clientes, 200 mil apartamentos entregues, né? Se a gente for para clientes, você extrapola para quase 1 milhão, porque cada apartamento mora 3 a 4 pessoas. Porque ao mesmo tempo que o corretor quer ganhar a comissão dele, quer ter uma venda fácil, entre aspas, ele não quer ter dor de cabeça amanhã. Se ele vender um negócio e a construtora não entregar, ou entregar um produto ruim, cara, o cliente vai lá na imobiliária reclamar com o cara. E ele não quer ter essa dor de cabeça. Imagina, você está atendendo um possível cliente, chega um cliente antigo aqui para reclamar, você me enganou, você vendeu uma porcaria para mim. Ele não quer ter essa dor de cabeça. Então, a partir do momento que a construtora consegue ou não ter uma marca sólida no mercado, isso ajuda demais na força de venda. Então, toda vez que surge uma marca nova, esses caras têm que gastar muito em marketing, em investimento em força de vendas para o cara comprar a ideia, porque é uma marca nova, o cara fica meio com o pé atrás. Certo. A gente tem a vantagem desses 56 anos de história que jogam muito a favor. E eu conheço vocês desde os 14 anos de idade, porque vocês fizeram o desfavor de patrocinar o rival do meu time, Cruzeiro, o Atlético Mineiro, em 1997. E por isso eu conheço vocês, cara. A construtora Tenda tá na minha cabeça já há muitos anos. Só por isso. Só, né? Entre aspas. Então, pegando esse gancho aí de eu saber quem vocês são já há tantos anos, como que você trabalha o marketing em ações que eventualmente você não consegue tangibilizar o retorno daquilo, né? Patrocínio de uma camisa, e daí? Né? Versus aquilo que eu consigo metrificar, que é mais de
curto prazo, por mais que as suas ações, se bem que você disse que fecha clientes em 40 dias, né, de lead a fechamento. Como você equilibra isso nas suas ações de marketing? Putz, cara, assim, eu vou falar um negócio que a galera do marketing que vai estar assistindo vai arrepiar os cabelos, assim, mas eu sempre falo a mesma coisa. Qualquer investimento que não seja em performance, em mídia de performance, o meu time tem que me convencer, mas assim, muito bem convencido, cara. A gente já fez patrocínios pontuais em camisa. Ano passado a gente fez o patrocínio do jogo do Bahia contra o Cruzeiro, porque a gente ia lançar um produto lá em Salvador relevante e tal. Já fizemos no passado outros patrocínios pontuais, mas eu até brinco, né? Porque foi muito tema esse ano, assim, mas enquanto eu for vivo, a Tenda nunca patrocina o Big Brother, por exemplo. Sim, eu não consigo enxergar que isso dê retorno, custando o que custa, num mercado em que eu não tenho oferta infinita. Imagina que a minha campanha foi um sucesso. Do dia para a noite eu vendi todo o meu estoque. Cara, eu vou demorar 6 meses, 1 ano para ter estoque disponível de novo. Para que eu fiz esse investimento todo de uma vez só? Isso não faz muito sentido. Então, ainda mais hoje, com a facilidade que o digital e o online permitem para a gente, assim, dá para a gente estar na memória de todos os consumidores, tá na memória do mercado, vamos dizer assim, sem fazer esses grandes investimentos. Claro que esse comentário que você brincou aqui sobre o patrocínio lá no Cruzeiro, no Atlético, em 2007, cara, muita gente brinca com isso. Na época, o logo da Tenda era verde ainda, era outra marca. Muita gente lembra disso. Então, se eu falar, puta, não serve para nada, cara, com certeza o investimento que a MRV fez no Big Brother vai reverberar em lembrança de marca durante muito tempo, não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente vive num mercado, primeiro, esse ponto da oferta finita, ele é muito relevante. Eu não consigo repor produto na prateleira que nem a Coca-Cola. Certo. Não adianta. Se a minha demanda explodir, eu vou ficar sem produto. E aí o meu vendedor fica sem ter o que vender. Então ele ganha muito dinheiro no mês seguinte ele não ganha nada. Isso é um problema. E além disso, cara, a gente vive num mercado em que, salvo raríssimas exceções, não existe apego à marca. Assim, falar, eu quero comprar um apartamento, mas eu quero da marca tal. Cara, isso não existe, assim, é muito difícil. Você tem marcas consolidadas no mercado, porque são muito antigas, e principalmente as marcas de alto padrão, mais de luxo, que tem um pouco dessa grife. Vou morar num prédio da construtora tal. Todo mundo sabe que vai ser um padrão legal. Não precisa nem saber onde é o endereço. Você sabe que é um lugar bacana, que o apartamento vai ser bonito. Mas principalmente quando a gente fala do segmento econômico, cara, é muito mais uma questão de viabilizar a compra para o cara do que ter a marca, assim, do cara entrar no imobiliário e falar, não, eu quero um Tenda de qualquer jeito. Eu não tenho essa pretensão, cara. Então, eu sei que é muito diferente do que um profissional de marketing tradicional pensa e age. Talvez a minha formação tenha a ver com isso, né? Eu sou estatístico, não tenho nada a ver com marketing por formação. Explicado. Mas assim, cara, gostei desse se não der para mensurar e não der para otimizar, eu não quero investir. Eu não quero voltar para o século XX, onde você fazia um plano de mídia e esperava o final do mês e rezava para ter dado certo. Sim. Eu quero, no dia seguinte, reagir. E esse tipo de compromisso de patrocínio, primeiro que é sempre um custo muito alto. E segundo que você tem que ter consistência. Se isso vai ser uma plataforma de marca, você tem que ter consistência. Não adianta eu fazer, vou patrocinar aqui um campeonato, uma ação, um evento e nunca mais faço nada. Isso tem que estar associado à tua marca de alguma forma. Então, para a gente, cara, que é uma empresa, de novo, a gente quer ser o produto mais acessível. Para ser o produto mais acessível, a gente tem que ser otimizado em todas as frentes de custo. Eu tenho que ter uma obra mais barata, eu tenho que ter um custo de venda mais barato, eu tenho que ter um marketing mais eficiente, senão eu não consigo repassar essa eficiência para o consumidor. Então, não sei se eu te choquei com a resposta, mas é sincero. Com a resposta, mas eu adorei esse choque, porque são pontos de vistas diferentes e que enriquecem o negócio. Se todo profissional vier aqui falar que vale a pena, né, gastar 10 milhões por mês no Jornal Nacional, na Globo, etc., beleza, eu vou olhar para lá. Agora, uma coisa que é muito legal que a gente faz aqui, Leandro, é trazer, porque os executivos que vêm aqui são de empresas multimilionárias. Consequentemente, também vão ter verbas milionárias. Mas se nós não conseguirmos passar
para o profissional de marketing ou para a empresa que não tem verbas milionárias, a gente volta a ficar um pouco na nossa bolha aqui, e eu também muitas vezes vou falar coisas que só fazem sentido para esse universo. Então a nossa premissa aqui é a turma fechar o episódio ali e falar, caramba, o que ele falou ali eu consigo aplicar no meu dia a dia. E não tem coisa mais aplicável do que essa que você está dizendo, que é como que eu olho, primeiro, para a minha proposta de valor, para o meu modelo de negócio, né? Como que eu adapto aqui a minha estratégia de marketing dentro do plano de negócio, da visão da empresa, e como que eu otimizo aqui o máximo possível, buscando sim retorno, bater meta, agradar todos os stakeholders. Então é uma linha muito interessante e ela é muito mais aplicável, digamos assim, para empresas que têm menos dinheiro, né? Com certeza. Do que quando tem muita grana, não que seja fácil, né? Mas se eu tenho 10 milhões por mês para trabalhar, é uma maravilha, né? Se eu tenho 50 mil... É outra coisa. É outra coisa, é outra realidade. E claro, assim, sempre vai depender da realidade de cada um, né, cara? Então, quando você fala de compra recorrente, por exemplo, a lembrança de marca ela é muito importante. Puta, eu vou comprar, sei lá, sabão em pó. Eu quero chegar lá, eu vou olhar preço, ok, mas eu vou olhar preço das marcas que eu conheço. As que eu não conheço, pode até estar mais barato, eu não vou comprar, eu não conheço, né? Eu não vou arriscar de lavar minha roupa e não ficar bem lavada. Então, a lembrança de marca é importante. Agora, em imóvel, a gente está falando de uma compra que não é recorrente e onde não existe apego à marca. Então, sim, é muito mais fácil divulgar o produto em si. O produto ele passa a ter vida própria. Assim, é o produto que está do lado da estação de metrô tal, na região tal. Então, a campanha é do produto, não é da empresa. Tá. Em que você se realiza trabalhando aí com marketing e fazendo o que você faz nesse segmento, tendo em vista que não vai ter apego de marca mesmo, né? Porque uma coisa é eu chegar, como você está dizendo, uma coisa é eu chegar num lugar, uma pessoa olhar para uma prateleira, para uma diversificação ali de produtos e falar, não, quero aquele ali, né? Só tem esse. Não, então eu quero uma água, né? Então não quero nada. Deve ser muito legal trabalhar com marketing nesse sentido, onde as pessoas vão chegar te preferindo, falando de você. Sim. E uma indústria como a imobiliária, você está dizendo que isso não vai acontecer. Isso te deixa mais frustrado ou não? É coisa do jogo? E o que te move para falar assim, cara, apesar disso, é fantástico, é fenomenal o que a gente está fazendo? Legal, cara. É uma ótima pergunta, assim. Eu fico zero frustrado, porque a minha cabeça, eu sou treinado e adestrado para pensar desse jeito, né? Eu tenho que lidar com as frustrações do meu time, porque aí sim, quando você pega alguém com essa veia mais de marketing, e às vezes a bagagem profissional é mais de um marketing mais institucional, aí sim pode ter algum nível de frustração. Mas o que eu tento mostrar sempre, cara, são duas coisas. Primeiro, a Tenda ela tem um propósito, sei que essa palavra ficou meio clichê já hoje em dia, mas ela tem um propósito muito bonito, né? A gente tem como mantra que a gente tem que todos os dias desafiar o impossível para que todo mundo tenha seu lugar no mundo. Cara, isso é muito forte, né? Assim, se você olha aqui hoje, uma parte ainda considerável das nossas vendas vai para o que é o chamado faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são famílias com até R$ 2.850 de renda. Uma família. Então, no fundo, você está falando de um casal que cada um ganha um salário mínimo. Uma boa parte das nossas vendas vai para essas famílias ainda. Uau. Então, assim, cara, é muito legal você conseguir realizar isso. E aí o que eu tento mostrar para o time, e às vezes até para a empresa, cara, o nosso trabalho de, primeiro, ter muito apego a cada centavo que a gente vai gastar. E segundo, de ter essa mentalidade tarada por otimização, cara, é para gerar um produto mais barato na ponta. E com isso a gente conseguir continuar vendendo para essas pessoas que ninguém mais vende. Né? Então, num primeiro momento, sim, pode parecer frustrante falar, puta, eu não vou ter aquele filme super emocionante no Dia das Mães, que todo mundo vê a campanha e chora. Cara, talvez a gente não vai ter, até porque a gente não está num segmento que tem tanto apelo emocional. Mas, cara, dá para ser criativo, dá para exercitar a criatividade de outras formas. Então, vou te dar um exemplo simples. Assim, a gente implementou há 4, 5 anos na Tenda uma cultura de experimentação, de growth muito forte. Né? A gente faz hoje, na parte de mídia de performance,
pelo menos 50 experimentos mês. Sim, são quase 2 experimentos por dia. Se for botar por dia útil, são mais de 2. Para a campanha tá sempre, cara, e assim, eu fiz um teste hoje, otimizei meu CPL, meu custo de lead, daqui a um mês o mundo já mudou, o mercado já mudou, surgiu uma rede social nova, cara, eu já tenho que ir lá otimizar. Então, essa dinâmica é muito intensa. E dentro desse processo, você pode usar a sua criatividade direcionada para otimização, direcionada para performance. Então, dá para pensar vamos pegar um exemplo de um redator. O cara às vezes pode ficar frustrado de não fazer um roteiro de um filme maravilhoso que vai passar no intervalo da novela da Globo. Mas, cara, aquele redator, ele pode pensar em copywriting para uma landing page, ele pode pensar em texto para anúncio, ele pode pensar em 200 coisas que vão gerar 1 milhão de testes diferentes, que no final das contas, o que ele está fazendo? Ele pode olhar o copo meio cheio, que é falar, puta, estou fazendo mais gente conseguir comprar um imóvel. Ou ele pode olhar o copo meio vazio e falar, a única coisa que eu faço é baratear o custo do lead. Eu prefiro olhar o copo meio cheio, né? E eu sei que não é trivial entender isso. Então, às vezes, as pessoas sim se frustram no time, mas a gente já aprendeu a lidar com isso, sim. E eu fiz essa brincadeira aqui do Big Brother e tal, porque às vezes volta e meia vem essas ideias mirabolantes que eu acho ótimo, eu acho que tem que vir. O papel do criativo é esse mesmo, tem que me desafiar o tempo todo. E volta e meia eles conseguem me convencer de algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o profissional de marketing da tenda ele tem que ter essa dosezinha de resiliência a mais. Uhum. Porque não adianta uma ideia incrível. Se essa ideia é incrível, e ela não é obrigatório que ela dê certo, tá? Porque dentro de uma cultura de experimentação, se você está só acertando, tem algo errado. Você não está testando direito. Mas, assim, isso eu falo muito assim, para o time. Hoje em dia, cara, 2025, não tem mais desculpa. Tudo é mensurável. Pode ser, você pode discutir qual é a métrica que você vai medir, mas tudo é mensurável. E se é mensurável, é otimizável. Então não tem problema a gente fazer uma campanha que não tem como objetivo gerar lead. Mas eu acredito que ela, dentro de todo um espectro do funil, ela vai me ajudar a ter uma venda mais barata. Então vamos nessa, vamos medir. E se não der certo, a gente sabe por que não deu certo para na próxima a gente fazer melhor. Uhum. E vamos buscando melhorar o resultado. Uhum. Enquanto o drive foi esse, está tudo certo. Agora, vamos patrocinar o jogo do Corinthians porque eu sou corintiano? Puta, não vamos fazer. Nem sou corintiano, tá? Só para deixar claro. Um argentino / carioca, eu imagino que não seria corintiano. A sua equipe é interna de performance? Interna. A gente passou por um movimento interessante, cara. Em 2019, a tenda internalizou 100% da operação de marketing. 100%. Da criação, a performance, a parte de tech, tudo. Do dia para a noite, a gente montou uma equipe de quase 70 pessoas, montou uma in-house enorme, 100%. Isso funcionou muito bem, 2020, 2021, 2022, e aí a gente já começou a perceber e falou, cara, talvez esse não seja o melhor modelo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então a gente começou a entender que dá para a gente buscar parceiros estratégicos que nos ajudem, de alguma forma, a primeiro, estar mais conectado com o mercado, porque quando você se fecha para dentro de casa, você perde essa conexão com o mercado, você perde o trabalho que o teu criativo está fazendo, ele também atende uma outra marca de outro segmento e ele tem algum insight para você por causa disso. Ali a gente tinha, de fato, gente 100% dedicada à tenda, o que é ótimo por um lado, porque o cara entende a cultura da empresa, veste a camisa e tal, mas por outro ele está desconectado do que está acontecendo no resto do mundo. Então, nessa virada aí de 2023 para 2024, a gente voltou a terceirizar uma parte do nosso escopo. Então a gente tem hoje dentro de casa, a gente tem redator, a gente tem diretor de arte, a gente tem criativos pensando de maneira estratégica. O cara que vive o dia da empresa, sabe para onde a tenda está querendo ir e traduz isso em criatividade de alguma forma. E a gente tem parceiros externos, onde a gente constantemente está desafiando o cara, entrega um brief, processo normal, entrega um briefing, vê a ideia que vem e compara com a ideia interna e escolhe a melhor, e o time não tem nenhum melindre nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é operacional que eu posso terceirizar. Então, eu vou lançar um produto X, criei um KV maravilhoso, tenho uma identidade visual do produto incrível, já tenho um conceito, legal, agora eu tenho que fazer 200 folhetinhos, 400 banners para a internet e tal. Chama uma agência parceira bacana, fala, cara, tá aqui os elementos, desdobra para mim essa campanha. Uhum. E aí eu ganho flexibilidade, porque ao ter uma equipe 100% interna, eu meio que coloco uma pressão na empresa de que a engrenagem tem que estar sempre girando, porque eu tenho um time enorme ali para produzir X campanhas por ano. Se eu não tenho X produtos para lançar, eu não preciso fazer X campanhas. E aí o que eu faço?
E da mesma forma, se a empresa estiver num momento muito bom, eu não posso ser o cara que vira para a empresa e fala, não, vamos lançar menos porque eu não tenho equipe para atender. Exato. Isso não faz o menor sentido. Uhum. Então, a gente voltou a terceirizar uma parte, mas uma coisa que eu não abro mão e não vou abrir mão nunca é o time de performance, ele é interno. Porque esse é o cara que eu quero que ele acorde e durma pensando em como que ele vai otimizar o nosso custo para alimentar essa engrenagem de novo do custo mais barato. Isso é seu ou é do posicionamento, pelo fato da empresa se posicionar dessa forma? Se você for para outro lugar, você mudaria esse pensamento ou você acredita que sempre a performance tem que ser internalizada? Eu acredito que a performance sempre deveria ser internalizada e talvez eu tivesse mais dificuldade em outra empresa para chancelar isso. Na Tenda é muito mais fácil, porque a Tenda tem isso no DNA, né? A gente é uma construtora que, no fundo, é uma empresa, não é uma empresa de engenharia civil, é quase uma empresa de engenharia de produção. Porque todo o nosso método construtivo ele é pensado no método Lean, ágil, linha de produção mesmo. Então já tem essa cultura de excelência operacional na obra. Então fica muito fácil quando eu traduzo isso para marketing, para vendas, para qualquer outra área, que eu quero seguir o mesmo modelo. E a empresa abraça. Então eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Talvez em outro segmento, em outra empresa, não fizesse sentido, mas para a gente é bem tranquilo. Alejandro, não adianta o marketing trabalhar com otimização se outro departamento gasta mais do que deveria, né? Como que você trabalha a integração com as outras áreas para que todas as áreas correspondam ali ao que o CEO, ao que o board precisa, né? Que é trabalhar com essa questão de dar acesso às pessoas, consequentemente vocês têm que analisar essa relação de custo aí constantemente. Como é que vocês trabalham essa integração? Cara, acho que esse é um tema muito presente na nossa governança como um todo. Assim. Então, como é algo cultural da empresa, é cultural barra estratégico, né? Assim, toda a estrutura de governança do CEO, da diretoria, da média gestão, tudo é voltado para isso. Então, nos nossos fóruns ali de debate semanal, mensal, trimestral, o que for, o custo sempre vai ser um tema. E aí sim, claro, tem que existir espaço eventualmente para erro. Então, puta, cara, eu fiz uma campanha de incentivo de vendas que eu achei que ia alavancar nosso resultado e não deu certo. Beleza, mas isso foi aprovado de comum acordo e não tem essa cultura de, eu tô aqui me matando e você tá aí torrando dinheiro. Cara, isso não existe, até porque é impossível na Tenda alguém tá torrando dinheiro, porque a cultura não permite. E isso é muito legal, a gente tem uma cultura muito forte nesse aspecto. Legal. Com relação ao comportamento do consumidor, qual que é o maior desafio que você acredita que um profissional de marketing tem hoje? Acho que é tudo muito dinâmico hoje, né, cara? Assim, então, e isso ajuda muito em vários aspectos e em outros atrapalha. Assim. Então, acho que um exemplo muito claro é o poder que as redes sociais deram para o consumidor. Né? Então, antigamente, pegando aqui o mercado da Tenda, se você entregasse um empreendimento cheio de problemas, cheio de defeito, as pessoas que moram ali e o entorno delas iam ficar sabendo. Mas provavelmente ia morrer ali, né? A não ser que fosse algo muito grave, fosse parar na mídia e tal. Hoje em dia, meu amigo, você atrasou um mês a entrega do imóvel, 50 reclamações no Reclame Aqui, 200 comentários no teu post bonitinho sobre o dia do meio ambiente, e a galera vai lá cair matando porque você atrasou a entrega. Então, isso tem um lado ruim, né, de às vezes até de maneira injusta isso repercute contra a marca, porque dependendo do contexto não é uma reclamação pertinente, vamos dizer assim. Mas tem um lado bom que coloca uma pressão não só no mercado imobiliário, mas em todos os segmentos de, cara, você tem que estar numa busca constante por excelência e satisfação do cliente. Senão, com o perdão da palavra, tua bunda vai estar na janela. Assim, não tem jeito. Você está muito exposto hoje em dia. E o outro lado positivo do comportamento do consumidor hoje, e eu acho que a gente ainda está vivendo uma nova revolução agora com a inteligência artificial, é que o acesso à informação ficou muito mais fácil, né? Então, antigamente, há, 30, 40 anos atrás, você estava pensando em comprar um imóvel, você tinha que, primeiro, ou ir atrás de uma imobiliária ou buscar algum contato de algum conhecido. Pô, você conhece algum corretor, algum imobiliário? E aquele cara era Deus no que ele falasse para você, porque era a única fonte de informação que você tinha, a não ser que você fosse já muito mais instruído e tal. Hoje em dia não, você tem trocentos mil blogs, 1 milhão de vídeos no YouTube falando sobre isso, e TikTok, Instagram, assim. Então, se você está afim de pesquisar sobre qualquer assunto, não sobre compra de imóvel,
tem muita informação disponível, muita informação. Então, a gente tem que estar muito mais preparado para atender esse cliente do que estava no passado. Uhum. Olha, esse é um desafio muito grande, porque, enfim, o que te ajuda muito, eu imagino, é essa lógica de otimizar, de pensar em retorno. Agora, você comentou, tem muitas opções, né? Tem N plataformas, tem influenciador, tem muita coisa. Qual que é a sua análise, como que você faz para estudar tudo isso e entender quais são os melhores lugares para você colocar o seu dinheiro? Acho que passa muito pelo que eu comentei mais cedo, né? Que independente qual é a métrica que você vai adotar para medir seu resultado, hoje em dia tem métrica para tudo. Então, a primeira coisa é isso, sim, ter esse drive de, cara, eu vou investir numa campanha de engajamento. Legal, eu tenho que ter uma referência, como que é a minha taxa de engajamento médio, qual é o tipo de reações nas redes sociais que eu tenho, e vamos medir se aquele tipo de conteúdo está me gerando mais engajamento ou menos, dado que aquele era meu objetivo. Se o objetivo for alimentar o funil de vendas, é custo de lead. Se o objetivo for reconhecimento de marca, a gente pode rodar uma campanha de brand lift. Tudo é mensurável, né? Então, partindo dessa premissa, o que eu acho importante? Tem que ter uma parte do orçamento destinada para testar, para errar, sem compromisso. Mas é sem compromisso no sentido de, cara, eu não dependo disso para o meu resultado, mas não quer dizer que eu não vou medir. Certo. Né? Então, a gente procura fazer isso. Tem uma parte da nossa verba que ela é para experimentação. E aí é o tipo de coisa, cara, que eu tento nem me meter. Assim, eu só estou de longe ali olhando a governança de que o time está preocupado em medir e aprender com aquilo. Agora, se gastou ali R$1 ou X mil reais num teste que fazia sentido, que a cultura está bem, que o mindset está bem adequado, e puta, deu tudo errado, beleza, mas o que a gente aprendeu com aquilo? Aprendemos tal coisa. Beleza, tá tudo certo, vamos para a próxima e vamos testar de novo. Então, ter um orçamento separado acho que é fundamental. Boa. Então, eu te entreguei um dinheiro aqui agora. Falei, Alejandro, eu preciso de awareness, eu preciso de branding, preciso ficar um pouco mais aqui na cabeça das pessoas. Não é a performance agora, né? Eu não quero esse lead agora. O que vai ser sucesso para você? Cara, eu não consigo fugir muito das métricas, então eu gosto muito, toda vez que a gente vai para uma campanha de awareness, de medir o que os veículos, principalmente Meta e Google, chamam de brand lift, né? Que é o quanto que o teu reconhecimento de marca cresceu. E aí tem toda uma metodologia de pesquisa por trás, né? Para quem não sabe, assim, você vai rodar uma campanha, ele vai pegar o teu público-alvo e vai dividir em duas partes. Para uma metade ele vai exibir a campanha, para outra ele não vai exibir a campanha. E os dois públicos, no início do período, respondem uma pergunta, tipo, dessas marcas aqui, qual você conhece? E aí a gente vê quantas pessoas dizem que conhece a Tenda, por exemplo. E depois eu meço de novo no grupo que foi impactado pelo anúncio, qual é essa taxa de resposta. E eu vejo quanto cresceu a lembrança de marca da Tenda. Então, eu consigo saber, depois de uma determinada campanha, quantos pontos percentuais naquela praça onde eu sou mais ou menos conhecido, eu cresci esse reconhecimento. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é medir interações em redes sociais mesmo. Então, se eu tenho um conteúdo instrutivo, às vezes, a gente faz muito conteúdo de instrução, assim, como organizar o seu orçamento familiar, porque isso está conectado com o nosso público de alguma forma. Então, a gente vai medir as reações daquilo. Se é um post que ninguém comentou, ninguém compartilhou, ninguém salvou, cara, não fez sucesso. Né? Essa linha editorial não está adequada para o nosso público. E tudo isso, no final das contas, né, qual é o recado que você quer passar, qual é a mensagem e depois como você vai medir, tem que ser derivado de um conhecimento da tua persona. E se você não conhece, se você aqui na tua brincadeira fala, cara, uma marca nova, a primeira coisa que eu falo, mas quem é o seu cliente? Não sei. Então vamos entender primeiro. Porque senão, aí a tua taxa de erro aí passa a ser tentativa e erro, né? Fala, faz um conteúdo X. Não engajou. Por quê? Sei lá, acho que talvez o público não goste. Aí não faz sentido, né? Primeiro você tem que entender quem é o teu consumidor. Boa. E se você pudesse automatizar só uma etapa do marketing, qual que seria? Para te dar o melhor resultado. Cara, a gente já está fazendo isso, na verdade, e é incrível ver a evolução dessas ferramentas, assim, de um ano para cá. É muito essa parte que eu até comentei antes do desdobro criativo, assim. Então, eu acho que nunca vai substituir a criatividade do humano, assim, de ter um insight, de às vezes estar numa loja, olhar pegar uma fala de um cliente e dali sair um insight, isso dificilmente a gente vai conseguir automatizar.
Mas a partir do momento que eu criei um baita de um conceito, traduzi isso numa identidade visual que funciona para o meu público. Cara, a partir dali, vamos pegar a mídia de performance, uma campanha no Instagram. Cara, antes eu precisava de uma equipe para desdobrar aquele conceito em vários anúncios e ir testando qual era melhor. Hoje em dia eu subo isso numa ferramenta, em minutos ele me dá 200 anúncios diferentes. Eu vou lá, subo os 200 anúncios na plataforma e aí entra a outra inteligência artificial para decidir qual anúncio está performando melhor. E eu não preciso fazer mais nada. Então isso gera um ganho muito grande de permitir que o time que ocuparia o seu tempo com isso pense mais, seja mais estratégico, escute mais, porque pensar mais também envolve escutar mais, né? Ir estar mais na rua, botar mais a barriga no balcão, né? De alguma forma. Isso é super importante. Essa inteligência artificial vai chegar num ponto que ela vai acabar com os corretores de imóvel? Olha, cara, eu acho que vai automatizar boa parte do processo, mas acabar eu acho muito difícil, porque tem uma questão da relação humana que é inegociável, assim, ainda mais quando você está falando de um público mais desassistido, mais inseguro. Vou te dar um número aqui. Hoje, mais de 90% das nossas vendas, elas são digitais. Então, o cara surge, né, o contato dele surge por algum meio digital, ele é atendido no WhatsApp do nosso vendedor, faz todo o processo, envia a documentação pelo WhatsApp, o vendedor pega aquilo, roda uma simulação de crédito na caixa, aprova, devolve, beleza. Mas dessas 90%, aí eu não tenho o número exato, mas dessas 90 e tantos % das vendas que são digitais, na grande maioria delas o cara fala, não, beleza, mas para assinar o contrato eu quero ir aí na loja. E aí o cara vai lá, ele assina, ele poderia assinar digital, tem cliente que assina digital, mas ele vai lá, ele quer apertar a mão do vendedor, ele quer ver que a loja existe, que a construtora existe. É muito doido, cara, assim, a gente vende empreendimentos para clientes que nunca nem foram ver o terreno. Ele não sabe onde é exatamente o terreno, mas ele faz questão de conhecer o vendedor. Como assim? Ele conhece a região. Ele, puta, na avenida tal, sei qual é. Mas onde é exatamente a delimitação do terreno, às vezes ele não sabe. Ele vai descobrir quando ele já comprou, porque aí entra no outro comportamento do consumidor, que é todo final de semana ele quer passar lá para ver como que a obra andou. Se já subiu mais um andar, se não subiu, se já começaram a pintar e tal. Aí ele vai ver onde é. Entendi. Pô, que legal. E, então, mas também há situações onde vocês já fecharam a venda 100% digital. 100%. Então. E não é pouco, sim. Nossa. E é nesse esquema, assim. Não, eu já passei. Às vezes o cliente fala, não, eu já passei, eu passo lá todo dia indo para o trabalho, eu sei onde é. Tá aqui minha documentação, consigo comprar? Consigo. Tá, eu quero então no andar tal, com a vista pro lado tal, manda o contrato aí, já era. O que eu fico pensando, ela é digital, mas o humano faz parte de boa parte dessa jornada. É isso. Né? Claro que assim, desculpa te cortar, mas a gente tem um trabalho grande e a gente vem testando e adotando muito inteligência artificial para pré-qualificação desse lead, porque tem muita dúvida que é padrão. E isso eu não preciso gastar tempo do vendedor, né? Às vezes é até melhor, porque se eu depender do vendedor, ele eventualmente pode estar sobrecarregado, ele não consegue dar atenção para o cliente naquele momento e o cliente só quer tirar uma dúvida rápida, né? Ele não quer já enviar a documentação, fazer todo o processo. Então, se eu consigo plugar um motor de IA bacana ali, algum bot inteligente de fato, que converse com o cliente, ele já resolve 80%, 90% das dúvidas e aí deixa para o vendedor a parte que ele é mais relevante, que é mostrar a viabilidade financeira daquela compra. Mostrar para o cara que ele consegue montar um fluxo financeiro que caiba no bolso do cliente. Interessante. O que a turma tem que entender é que isso existe desde que o mundo é mundo, cara. Hoje é a inteligência artificial, mas pensa como vários canais que a gente conversa com os clientes funcionam, né? Às vezes, por exemplo, você tem um banco, deu um problema no sistema do banco. Poxa, coloca no telefone assim que a pessoa ligar para já ter uma informação, o banco está com a estabilidade do sistema, a pessoa já entendeu, ela já desliga o telefone, ou seja, Perfeito. Você está usando a tecnologia ao seu favor, né? Mas não substituindo 100% ali as pessoas, mas para situações que, cara, aqui realmente não faz sentido eu ter um ser humano, né? Mas eu fico ainda pensando em termos de futuro, com relação ao avanço em si, né? Essa briga aí de grandes players também com robôs, com humanoides e tal, onde que a gente vai parar, cara? Porque eu acho que a partir do momento que a gente conseguir, de certa forma, humanizar um robô, né? De certa forma, não estou dizendo que é 100%,
Cara, eu acho que esse avanço tecnológico ele é muito mais rápido do que a gente consegue preparar as pessoas para isso hoje. E quando a gente fala de, né, de lucro, de venda, de agradar acionista, de ter dinheiro no bolso, eu tenho uma certa preocupação do que vai acontecer no futuro. Mas, enfim, é só um pensamento assim, que extrapola aqui, talvez né? a gente evolua para chegar lá, cara, mas eu vejo um papel muito relevante da força de vendas hoje, que é quando a conversa foge do script de alguma forma. Vou te dar um exemplo real e não tão pouco frequente assim na tenda. A gente hoje atende a base da pirâmide brasileira, né? Esse é o nosso público-alvo prioritariamente. Mais de 50% dos leads que procuram a gente tem restrição de crédito. Esse cara está com o nome sujo. Mais da metade. E esse cara não vai conseguir aprovar um financiamento, né? Porque se ele tem nome sujo, a Caixa não vai aprovar o financiamento dele. Então, o que o bom vendedor faz? E aí onde eu acho que, pelo menos hoje, ainda é muito difícil uma IA ter essa sagacidade, vamos dizer assim. Fala, puta, Rafael, cara, tô vendo aqui, cara, você tem uma dívida de R$300. Pô, teu nome tá sujo por R$300. E às vezes o cliente nem sabia, que é uma conta de celular que ele não pagou. O que o bom vendedor faz? Não, eu já entrei em contato aqui com o birô de crédito, já renegociei a sua dívida, cara, tá aqui o boleto, em vez de 300 você vai pagar 200, e se você pagar, amanhã eu já ligo no banco, já dou o comprovante e eu já agilizo para limpar o teu nome. O bom vendedor da tenda faz isso. E não é raro de acontecer. E aí, primeiro, você vira o herói do cliente, né? Claro. Porque você resolveu a vida dele literalmente. E segundo, você entrega o teu resultado, que é gerar venda. Se a gente fosse simplesmente sentar em cima e falar, cliente com restrição, eu não consigo vender. Tudo bem, pode ser, você vai ter que ir para o próximo lead, só que no final das contas, você perdeu uma boa oportunidade. Porque esse cara, ele tá a fim de comprar. Se a gente conseguir resolver para ele, e aí em que momento que a IA vai ter esse tipo de... Talvez chegue lá. Talvez a gente chegue num ponto que vai ter API para tudo. Sim, você já está conectado com o Serasa, SPC, blá, 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 e, cara, tá resolvendo a vida de todo mundo. Mas a gente ainda não chegou lá. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão de inteligência artificial. Você já falou algumas coisas aqui. Eu queria que você pensasse em outras indústrias que não a sua. Mas o que você está fazendo de muito interessante do ponto de vista de inteligência artificial que pode ser aplicado para esses outros profissionais? Cara, eu vou tentar fugir do óbvio aqui, mas a construção civil ela está indo por um caminho que ainda de inteligência artificial não tem tanto assim, mas é a evolução natural e a questão de tempo, que é uma das partes mais trabalhosas e mais custosas do processo de incorporação imobiliária, que é otimizar a utilização do terreno. Então, puta, eu tenho a possibilidade de comprar o teu terreno que tem, vamos pensar no cenário ideal que nunca é assim, um quadradinho perfeito, plano, né? Cara, qual é a melhor implantação que eu consigo colocar naquele terreno para maximizar o valor que ele gera e, consequentemente, eu te pagar mais? Você que é dono do terreno, você quer que eu bote o maior número de apartamentos ali para eu poder te pagar mais. Isso era um trabalho, cara, até pouquíssimo tempo atrás, manual, né? De ter alguém ali olhando o terreno e vendo como encaixar uma planta de um prédio. Isso está cada vez mais automatizável, né? Assim, E aí, fazendo um paralelo, acho que vai muito para a indústria automotiva, por exemplo. É o mesmo conceito. A gente se inspira muito, a tenda se inspira muito na indústria automotiva, pelo conceito de linha de produção, pelo conceito de otimização. E a gente vem bebendo muito na fonte da indústria automotiva de ter automatização e otimização com customização, que era um negócio que a gente não tinha antes. A tenda se caracterizava por ter um único SKU. O nosso produto era igual no Brasil inteiro, até 5, 6 anos atrás. Era o mesmo prédiozinho, térreo mais 4 andares, sem elevador, com a mesma planta, que servia para todas as capitais do Brasil, e a gente vendia o mesmo produto. Só que a gente foi entendendo que já não dava mais. Da mesma forma que o cliente do mercado automobilístico, ele quer o carro na cor X, com tapete da cor Y, não sei o quê, só que isso não pode impactar a linha de produção, a gente entendeu a mesma coisa. Dentro da minha linha de produção de apartamentos, eu preciso poder minimamente customizar o SKU. Então, eu acho que é um segmento que a gente se inspira muito e que esse melhor uso do ponto de vista de projeto
a inteligência artificial já está avançando no mercado imobiliário e já está super avançado também no mercado automotivo. Legal, gostei. E como que vocês trabalham hoje a estratégia de marketing para vocês serem encontrados pelas pessoas, né? Levando em conta aqui que hoje já são várias plataformas, né? O Google não domina, não tem aí 100% da busca. Como que vocês fazem para serem encontrados? Como uma pessoa pesquisa sobre algo não relacionado à sua marca? Ela não te conhece, mas ela te encontrou. Como é que vocês estão fazendo hoje em dia? Bom, acho que aqui não foge muito do tradicional, assim. A gente tem, a partir do entendimento da persona e quais são os assuntos relevantes para esse cara, uma estratégia de conteúdo, né, para que, mesmo que ele não esteja ainda no momento de intenção de compra, ele esbarre na marca e isso vai ajudando ele a se conectar com a gente de alguma forma. Então, se a gente for olhar o blog da Tenda, a gente tem uma série de editorias que não são necessariamente voltadas para a compra do imóvel. A gente fala muito de educação financeira, a gente fala muito de economia doméstica, a gente fala de empreendedorismo, microempreendedorismo de alguma forma. Então, como fazer esse cara ter uma renda maior, porque amanhã ou depois ele vai comprar um imóvel se ele tiver uma renda maior. Então, de alguma forma, a gente está conectado dessa forma. Então, quando a gente fala de busca orgânica, de SEO e etc., a gente tenta se posicionar dessa forma. Até porque, sei lá, você ranquear entre as primeiras buscas para apartamento Minha Casa Minha Vida em São Paulo, puta, é difícil pra cacete. Então, né, é a briga de foice do mercado, normal. E quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, você vai ter sempre um concorrente de peso, de altíssima autoridade, que é a própria Caixa Econômica. Então, muito difícil vai estar em primeiro lugar na busca. Então, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Estratégia clássica de SEO. Presença em redes sociais também. Então, esse conteúdo, não adianta ficar só batendo em conteúdo de venda, né? Eu tenho que ter conteúdo informativo. A gente faz muito conteúdo com depoimento de cliente, para ter prova social. A gente tem muito cliente que acaba virando, pelo menos durante um período, um micro-influenciador, porque ele documenta toda a reforma dele, como que ele conseguiu fazer, e isso junta com dúvidas que os clientes têm, né? Existe uma tendência de mercado de apartamentos cada vez menores, né? Hoje, o apartamento padrão da Tenda aqui em São Paulo tem 32 metros quadrados e são 2 dormitórios. Você para e pensa, fala, caramba, mas cabe? E, cara, cabe. E aí, quando você vê alguém que já se mudou, que já está morando, que já está lá com o filho dele, você vê e fala, cara, puta, legal, cabe mesmo. Então, eu estava com esse preconceito que eu não podia comprar lá porque era pequeno demais o apartamento, mas não, acho que agora mudei a minha ideia. Então, isso também é uma estratégia de conteúdo que a gente usa. E aí, acho que a grande novidade, cara, não dá para fugir muito do clichê, que acho que ninguém sabe fazer direito ainda, né? Tá todo mundo aprendendo, como que você vai para o DEO, né? O SEO para as inteligências artificiais. Se o cara está no ChatGPT, se o cara está no Claude, se o cara está não sei aonde, pesquisou, cara, qual é a melhor consultora para comprar um apartamento? Eu quero que ele responda a Tenda. Mas como que a gente faz isso? Acho que ninguém tem clareza ainda. Mas é onde está a energia do time para testar, aprender e otimizar. Está muito voltada para aí agora. Uhum. A gente tem... Estava falando mais cedo aqui... A gente tem um evento e escolheram um nome muito interessante, como que o SEO virou papo de CEO, né? Porque nos últimos meses foram, assim, uma enxurrada de empresas, de clientes e tal. Meu Deus, não estamos aparecendo, e agora? O que a gente faz? A gente tem que aparecer rápido porque a pressão aqui tá alta. O CEO tá falando, ele mesmo faz um monte de pesquisa e o concorrente é que aparece. Nossa, cara, a gente tem recebido muito pedido nesse sentido. Mas é uma coisa em conjunto, né? Agora não é mais a questão ali do SEO para Google, é como você consegue fazer parte, primeiro é uma questão estratégica, né? Como você consegue fazer parte da conversa em diversas plataformas, em digital PR, de todas as ações integradas para você começar a aparecer, né? Uma vez eu brinquei com o Nil, meu sócio, e falei, cara, vamos ver então se você é tão assim conhecido. Aí eu peguei o ChatGPT, o Gemini, Perplexity e mais uma lá. E aí coloquei, quais são os 5 maiores profissionais de marketing digital do mundo? E foi muito legal, cara. 5 entregaram o nome dele. E aí eu mandei e falei, você tá fazendo um bom trabalho aí. Tá famoso. Mas aí é a questão da consistência, né? Não é o fato de, beleza, não é o otimizar por otimizar, né? Em si.
É isso. É todo um trabalho de consistência de marca, de longo prazo, de geração de valor. Isso também, como consequência, você vai acabar aparecendo lá. Né? É o que eu sempre brinco lá com o time, assim, não adianta fazer um post, a melhor receita de bolo de chocolate do mundo. Falo, cara, mas e aí? A gente vai ranquear em primeiro para receita de bolo de chocolate, mas e aí? O que isso me traz de lembrança de marca ou no futuro de negócio? Nada. Nada. Né? Então não adianta também. E eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai aprender, cara, porque a gente está falando muito das buscas dentro das IA generativas, né? Mas o próprio resultado do Google está mudando todo mês, né? A gente tem lá agora aqueles recursos da SERP, o conteúdo que o próprio Gemini gera a partir de várias fontes diferentes e ele referencia ali, mas a pessoa não precisa mais entrar em site nenhum para ter a resposta dela na grande maioria dos casos. E aí, num primeiro momento, pode vir um desespero, mas cara, eu tendo a acreditar que o papel do SEO sempre foi gerar conhecimento e lembrança de marca. Então, se a gente tiver um conteúdo bem feito e o Gemini estiver entendendo que é o nosso que ele tem que mostrar, mas o cara não virou tráfego no site. Cara, para mim, tráfego no site é uma métrica de vaidade. Se no final das contas não está gerando negócios, o que adianta eu ter milhões de visitas no site? Né? O que eu quero é que ele lembre da tenda, que quando ele procure alguma referência mais específica de marca, a tenda seja citada. Aí é mais ou menos fazendo um paralelo com o que você falou. Se alguém for lá no ChatGPT e falar quem são as maiores construtoras com apartamentos de até 250 mil, cara, tem que falar tenda. Se ele não falar tenda, a gente está com um problema. Entendi. Mas tirando isso, acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa, porque nem o Google sabe direito ainda o que fazer. Tem muita coisa, e o ChatGPT agora lançando checkout. Você comentou ali, né, num futuro de eventuais... se tiverem várias APIs ou integrações, cara, isso agora é a Meta lançando o óculos recente aí, que pelo que eu vi foi um salto gigantesco entre a primeira versão e a segunda. Cara, pensa que tô louco para experimentar daqui a pouco não tem mais. Eu também, eu fiquei pensando em comprar, são $800. Eu vou, semana que vem para os Estados Unidos, eu fiquei pensando, compro ou não compro? Eu ainda não, eu não comprei. Se for pela empresa, eu gasto o dinheiro da empresa, mas o meu eu não quis gastar, não. Mas me deu vontade de comprar para ter essa experimentação de busca. Porque, cara, pensa se daqui a pouco, né, com essa explosão de mobile, a gente já não tiver nem mais mobile, não tiver mais celular. Pô, os caras vieram com óculos que você com uma pulseira, estala o dedo aqui, faz isso, faz aquilo, vai pro lado. Pensa isso integrado, né, com e-commerce e você com a voz ativa, Meta, acabou o leite. E não fala mais nada, porque ela já sabe o leite que você compra, já sabe a quantidade que você compra, onde que você mora. Plim, posso comprar? Sim, pronto. Vai chegar amanhã até meio-dia. Tem alguém para receber? Sim, fulano de tal. Pum, tum, tum, tá integrado com quem vai entregar. Acabou, né? Cara, acabou. Você não tirou nada do seu bolso. Você só falou e comprou, né? Então, o avanço dessas tecnologias, elas é um avanço muito impressionante. E essa questão das multiplataformas que não são integradas, elas também se tornam um grande desafio, né, para quem é profissional de marketing. Porque pelo fato de não estar integrado, eu tenho que aparecer lá. Agora eu tenho que aparecer aqui, agora eu tenho que aparecer ali, e o meu dinheiro, ele não foi proporcional ao tanto de plataforma que vem surgindo, né? É isso. Então, tem um quê de escolher as apostas que você quer fazer também, né? Então, não dá para querer abraçar o mundo. E Gen Z, como é que vocês comunicam para a turma mais nova, assim, para que no futuro elas comprem de você, ou para que hoje elas influenciem a mãe ou o pai, fala, pô, pai, tem aqui esse apartamento em tal lugar, qual que é a forma de vocês comunicarem com essa turma? Bom, sim, primeiro aquilo que eu te falei lá no início, né? Gen Z já é a nossa realidade numa boa parte, assim, então tem um percentual considerável de clientes já que é da geração Z, mas eu acho que a diferença, cara, esse cara tá na rede social do mesmo jeito, ele pesquisa no Google do mesmo jeito, então passa muito pela linguagem, né? A gente teve que adaptar muito a linguagem, então a gente fez um trabalho lá em 2018, 2019 de tom de voz, de brand book, etc., e a gente já teve que atualizar ele. Normalmente a gente não faria uma atualização tão rápida assim, mas como eu te falei, o perfil do público mudou muito rápido pós-pandemia. Então a gente acabou de fazer um trabalho de atualização agora em 2024, de tom de marca, de tom de voz, de, cara, que tipo de atributo é mais valorizado por esse novo perfil de público. E a linguagem tem que ser adaptada para se conectar melhor. Porque, no fundo, marketing é criar conexão, né? Conectar a marca com o público-alvo. Não vamos nem chamar de consumidor, porque ele não precisa ser um consumidor. E se a gente não tiver a linguagem adequada,
puta, esse cara vai se conectar com outra marca, não com a gente, né? Então eu acho que o desafio está aí. Legal, gostei, boa resposta. E aí, enquanto você estava falando, se vocês não tivessem aparecido, eu ia ficar calado, mas como vocês apareceram, eu vou falar. Parabéns. Boa, ufa. Quais são as 3 melhores construtoras do Brasil para comprar apartamentos de até R$250 mil? A tenda especializada em empreendimentos próprios para pessoas. Alguém escapou de um feedback ruim. Então, ó, avisa aí o board, avisa lá o CEO que tá aqui, ó, presente em muitos estados, experiência com programas habitacionais que viabilizam apartamentos e etc e tal. Parabéns, parabéns. Ufa. Bom trabalho. Temos aqui uma IA falando sobre vocês. Alejandro, como que você aprende? Como que você se atualiza hoje em dia? Legal, boa pergunta, cara. Acho que primeiro a gente tem que ter um cuidado quase que psicológico de entender que não dá para absorver todo o conhecimento que está sendo gerado, né? E eu, particularmente, sempre sofri muito com isso, assim, o FOMO, a história do FOMO é terrível, né, terrível. Cara, assim, mas eu acho que o que a tecnologia tem permitido para a gente dentro daquilo que é o nosso limite saudável também, a gente otimizar, de novo caindo na otimização, mas otimizar tempo, né? Então, cara, eu gosto de dar uma caminhada de manhã. Puta, eu sempre estou escutando um podcast, sempre estou escutando um audiolivro, alguma coisa. Ah, puta, é o formato que eu mais gosto? Não, mas tá ali, me ajuda, tal. Eu sou muito de ler, eu gosto muito de ler, então tô sempre atrás de algum livro, alguma coisa do tipo, para me atualizar, ou às vezes até volto numa leitura antiga que, puta, tem um conceito que era legal, que eu já não tá tão fresco na cabeça, vamos ver se ele continua valendo ou não, né? E eu sou muito fã, eu particularmente sou muito fã de newsletter, assim, eu gosto bastante, acho que ajuda a ter uma curadoria boa, né? Quando você se encaixa, é meio que é isso, assim, você tem que dar match, né? Entre a newsletter e você. Mas é uma maneira simples de eu pelo menos passar o olho e sair, puta, aqui tem algo que eu quero ler depois com calma. Eu já deixo separado e sei que em algum momento eu vou ler. Ou pelo menos, sabe, ler as manchetes e saber o que está acontecendo no mundo do marketing, no mundo digital de alguma forma, acho que ajuda. Você usa algum software, algum sistema para fazer uma curadoria e deixar ali o negócio? Ou vai... Não, eu vou na minha organização pessoal mesmo. Sim. Quais são os podcasts que você escuta com frequência? Cara, é bem variado, assim. É negócio, é entretenimento? De tudo, assim. Eu gosto muito de podcast, vamos chamar assim, de entretenimento, às vezes um true crime, alguma coisa do tipo, só para distrair mesmo. Tenho buscado podcasts que trabalhem de alguma forma o tema de diversidade, que acho que para mim é uma pauta relevante, que eu preciso me aprofundar mais. Então, por exemplo, o Mano a Mano, do Mano Brown, é um que eu gosto bastante. E esses podcasts de negócio, às vezes aqueles que fazem resumo de livro, né? Resumo cast, enfim, tem outros podcasts que eu acho interessante, fora esses outros que a gente acaba sendo impactado por algum corte de algum artista, alguém que você gosta, fala, puta, isso aqui deve ser legal, essa entrevista, e depois eu vou lá e escuto, né? Entendi. Livros, quais são algum que você indica, que leu recentemente, ou algum livro que mudou a sua história, que te marcou como pessoa ou como profissional? Tá. Então vou falar de 2 livros mais voltados para business, assim, que acho que é... Um que é isso que você falou, foi uma virada de chave muito grande na minha cabeça lá em 2010, quando eu nem trabalhava com marketing ainda, que é o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É um professor da Universidade de Colômbia, se não me engano, que estuda economia comportamental, né? E o livro é basicamente um compilado de experimentos e pesquisas que ele fez ao longo da vida dele, e é muito interessante, né? O insight original do livro, ele conta, ele nasceu em Israel. Uhum. E ele tem um lado do corpo, agora não lembro se é o direito ou o esquerdo, todo queimado, porque ele estava perto de uma bomba que explodiu, alguma coisa do tipo. Nossa. E ele passou meses no hospital, né? E o insight para o tipo de pesquisa que depois ele foi seguir na vida é muito interessante, porque ele conta que era um processo muito doloroso. Ele acordava todo dia de manhã, literalmente com um lençol grudado na pele, e ele tinha que passar por um processo de tirar aquilo e tal.
e que tinha as enfermeiras que cuidavam dele com todo o carinho e amor possível ali, mas que elas, de alguma forma, falavam para ele que a melhor coisa era tirar logo, meio que arrancar logo, porque sabe aquele negócio de arranca o band-aid de uma vez só? Sim. E que um dia ele falou, cara, mas por que vocês acham isso? Vocês já perguntaram para os pacientes? Porque eu acho que eu preferia sentir uma dorzinha pequena por 1 hora do que essa dor que eu sinto todo dia por 10 segundos. E aí a conclusão que ele chega, que é o grande insight, a pedra fundamental do livro, é que ali era um comportamento irracional de uma enfermeira que não queria causar dor no paciente, então para ela era melhor causar uma dor forte, mais rápida, do que ficar escutando o cara agonizando por 1 hora ali. E aí isso vira linha de pesquisa dele. E aí ele vai conduzir uma série de experimentos, depois já morando nos Estados Unidos, na universidade, que se não me engano é Columbia, que vão mostrando que a gente o tempo todo, sem perceber, toma decisões irracionais que são previsíveis. Então é aquela história de, eu tenho o jornal impresso e eu tenho assinatura digital. Eu ganho dinheiro no impresso, não no digital. Então a assinatura só do digital custa R$29. O digital mais o impresso é 35. Você fala, vou assinar o impresso também. E no fundo o que você queria era vender o impresso. Ou a história você vai no McDonald's, o combo PMG. Tem ancoragem de preço ali para te levar para onde tem mais margem, no final das contas. Então isso para mim, no momento em que marketing ainda era algo muito incipiente para mim, quando eu estava começando a minha carreira, falou, cara, primeiro assim, como a gente é enganado o tempo todo, né? No bom sentido, e como o ser humano ele é previsível no final das contas. E quando você junta isso com o teu objetivo, com a tua estratégia, de alguma forma, e consegue... Na época nem se falava em growth, nada disso, mas é isso no final, é cultura de experimentação na veia, né? Então qual é a mensagem que funciona melhor, qual é o gatilho que funciona melhor, tudo isso é muito legal. Então esse é um livro que, assim, profissionalmente falando, mudou minha vida. E o outro livro, esse mais recente, que eu li, porque é um tema que para mim, como líder, hoje em dia, ele é muito relevante, é o Organizações Sem Medo, que fala sobre segurança psicológica. Olha. Né? Então esse para mim é um tema muito relevante hoje em dia, ainda mais, a gente falou muito aqui, né, da geração Z, se é fresca ou não é. Então assim, eu acho que independente de querer chamar de frescura ou não, a gente está vivendo numa sociedade hoje em dia que não dá mais para você ser aquele chefe tirano, né? De não, faço o que eu digo e pronto. Cara, isso não faz sentido. E aí, indo para o meu mundinho aqui de gostar de otimização, gostar de métricas, as pessoas têm que ter o direito de errar, cara, porque senão vai chegar um ponto que a tua otimização vai estar limitada, a tua performance vai estar limitada. Se você não erra, você não está aprendendo e você vai ficar preso numa caixinha onde tem um limite. Então, eu tenho lido bastante, estudado sobre o tema, porque a gente não tem outro jeito. A segurança psicológica ela não vai nascer sozinha, né? E a gente tem que se policiar, porque às vezes sim, você vê lá, gastaram X mil reais na campanha que, não deu resultado nenhum. A primeira reação, dependendo do dia que você tá meio da pá virada ou não, é querer dar quem deixou fazer esse negócio? Mas no fundo, cara, a gente precisa ter a cabeça no lugar e cuidar das pessoas, né? A gente já está vivendo num mundo em que tem muita pressão, tem muita informação, tem muito conhecimento, tá todo mundo muito sobrecarregado. Se você não criar um ambiente seguro num lugar onde as pessoas passam 8, 10, 12 horas da vida delas, cara, aí você está potencializando um burnout, você está potencializando algum problema de saúde mental de alguma forma. Então, criar ambientes seguros deveria ser uma pauta, na minha opinião, para qualquer liderança, e eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte de estudar isso aí. Não sei se eu estou conseguindo aplicar tudo, mas pelo menos eu estou tentando aprender. Maravilhoso isso que você está dizendo. Você me parece ser uma pessoa muito franca, né? Que fala o que pensa e que não precisa ali fazer rodeios, óbvio, né? Fala de um jeito correto, educado, né? Educado, não vai sair cuspindo, marimbondo em todo mundo, mas fala o que pensa. E tem... Agora vamos pensar num extremo disso, né? Que não é seu caso, que poderia ser para quem fala o que pensa, às vezes vai exagerar e vai chegar realmente caçando bruxa e quem fez, que merda é essa, porra, isso aqui... E um outro lado também de quem não fala, deixa a coisa rolar, esse sou eu. Nas minhas treinamentos, análises e etc e tal, é o que eu estou mudando e vindo aqui para o meio.
porque eu gosto de ter um bom relacionamento, então eventualmente, falar, cara, fugir do conflito, deixa né? isso. Conversas difíceis para mim são muito difíceis. Agora, e para mim é um super desafio. Eu ir para esse caminho de conversas difíceis é um grande desafio, ao mesmo tempo que eu fico pensando para quem é troncudo, assim, né? Para quem sempre foi, sei lá, estúpido mesmo, né? E que hoje, graças a Deus, tem menos espaço para essa turma, né? Mas a minha pergunta para você é, como você trabalha para que, por mais que você não seja esse troncudo, babaca e etc., mas às vezes você vai falar de um jeito que uma pessoa parecida com você, ela vai achar tranquilo, mas outra pessoa não vai achar, ela vai se sentir mal, né? Agora, por outro lado, a verdade tem que ser dita. Sim. E ela não pode ser floreada, né? Passar a mão na cabeça e etc. Como que você aprendeu isso? Como que você aplica no seu dia a dia esse equilíbrio? Bom, primeiro, acho que vale fazer o disclaimer aqui de que sim, eu sou muito franco, sim, de uma maneira educada, mas foi um aprendizado ao longo da vida, porque eu já devo ter sido estúpido em vários momentos e a gente vai aprendendo, porque esse sempre foi o meu jeito, primeiro de querer falar o que eu penso sempre e não me importar da opinião, isso sempre foi uma característica profissional minha. Mas isso também é um tema que eu trabalho como liderança, assim, que é a história da comunicação empática, né? Assim, se eu vou falar com você, eu preciso entender que a maneira de me conectar com você não necessariamente é a maneira que eu gostaria que a pessoa falasse comigo. Então eu tenho que adaptar a minha comunicação para o público. Então vamos pegar a realidade da tenda. Se eu estou falando ali com o meu time de performance, é a galera que está tarada em número, e aí é a minha zona de conforto. Vamos para o racional, vamos aqui discutir indicador, número, tá tudo certo. Agora, se eu vou fazer uma apresentação para o time de vendas, cara, é outra coisa. Se eu for para esse lado racional, primeiro que metade vai estar dormindo, metade vai levantar para pegar o café. Assim, não tem muito jeito, ninguém vai conseguir se conectar. E segundo que eu não vou conseguir passar minha mensagem, né? E aí eu não estou fazendo o meu papel como liderança da empresa, porque se eu estou ali é porque eu preciso passar alguma mensagem, né? Seja ela um incentivo, seja ela uma oportunidade de melhoria, ou o que for. Se eu não passei minha mensagem, eu não fiz meu papel. Então, para mim, passa muito por aí, assim, de entender quem é a tua audiência, vamos chamar assim, e moldar a tua comunicação para aquela audiência, sem deixar de ser quem você é, sem ter que falar coisa que você não acredita ou não pensa. Então, se eu estiver num ambiente que, sei lá, que ele por natureza, ele é mais machista, eu não vou chegar lá e vou fazer uma piadinha machista, isso vai contra os meus valores, não é assim que eu vou me conectar, mas eu preciso achar uma outra maneira de me conectar com um público que pensa diferente de mim, ou que interpreta as coisas de uma maneira diferente. Uhum. E aí, cara, eu acho que não tem muito jeito. E quando a gente fala dentro de time, tem um outro livro muito legal que eu recomendo, que chama Os 5 Desafios das Equipes. Onde o autor, que é o Patrick Lencioni, se não me engano, ele mostra, tem uma pirâmide que mostra quais são os 5 principais desafios que estão em cada equipe. E o primeiro deles, a base de tudo, vai parecer meio óbvio depois que eu falar, é a confiança. Você precisa estar num ambiente de confiança, porque a partir daí você cria um ambiente de segurança, onde eu posso saber que, cara, a partir do momento que você confia em mim, você sabe que eu posso te criticar sem estar querendo o seu mal. Eu estou querendo o nosso bem, eu estou querendo o seu bem, eu estou querendo o bem da empresa. E ao você ter mais segurança, você gera mais comprometimento e no final das contas você chega em mais resultado. Muito legal. Porque é isso, assim, se eu não tenho confiança e não estou no ambiente seguro, imagina que a gente está numa reunião de diretoria. Aí eu, na minha opinião, tenho um problema na tua diretoria. E eu quero estar num ambiente seguro para poder falar isso. Não é porque eu estou numa reunião de diretoria que eu falo, não, puta, não vou falar que o cara vai se sentir exposto, não. É uma relação madura para ver que a gente debata isso. E ao mesmo tempo, não adianta nada você fingir que está concordando comigo e falar, puta, Alejandro, é verdade, cara, não tinha pensado nisso. E por dentro você está falando, puta, babaca do caramba, não vou fazer nada disso. Porque a gente vai apertar a mão e vai combinar de fazer um negócio. Se a gente sair daquela sala e você não estiver comprometido em fazer aquilo, não adiantou de nada também. Exato. E aí vai falar mal de você no café. Exato. Porra, aquele cara, você viu o babaca tentou me queimar lá. Cara, isso destrói uma empresa, né, cara? Uma empresa. Um time. É isso. Só arrebenta. É isso. A gente está discutindo muito planejamento agora, do ano que vem, e a gente fez um encontro de liderança presencial, foi muito legal.
E a gente começou a discutir a missão mesmo, missão da liderança, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar, melhorar e etc. A parte das conversas difíceis, né? Justamente por essa questão de cultura, né? Eu percebi, eu falei, cara, nossa, eu acho que eu fiz um estrago aqui que precisa ser melhorado, porque essa minha característica eu acabei disseminando na empresa, né? E trouxe líderes que, enfim, que são bem diferentes, busquei já dos últimos anos para cá trazer pessoas que são bem diferentes de mim e o salto nosso foi gigantesco por conta disso. Mas essa questão da conversa difícil e da confiança, achei fantástico o que você falou, porque eu já tinha comprado um livro há muito tempo, ficou parado na estante que eu comecei a ler e parei, e num treinamento recente que eu fiz, eles indicaram esse livro, falei, porra, tá na hora de eu voltar e preciso ler, que é o Radical Candor, que é da Kim Scott, né? Como você ser radical, é o franco radical, digamos assim. Traduziram como empatia assertiva, mas não tem nada a ver com empatia. É o radicalismo franco ali, mas ele usa a expressão care personally, que é você se importar pessoalmente. Então, é muito legal, cara. Eu já comecei a ver, até em mim mesmo, e no time, eu tive uma apresentação até essa semana, a pessoa me apresentou e eu falei, caraca, velho, não é nada do que eu pedi, não tá legal. E também fui fazer uma avaliação, não era nada mirabolante que, tipo, precisava acertar, não. Era uma situação específica, mas que eu não gostei. Se fosse outras situações, eu ia ficar ali, se você fizer tal coisa, quem sabe... Fica uma conversa de maluco, né? Sim. Porque eu tô achando que eu tô comunicando, no final das contas a pessoa não tá entendendo nada. Eu falei, cara, agora é uma hora de testar, exercitar. De exercitar. E eu já sabia, mas é o que você disse, essa pessoa já tinha confiança, a gente já tem essa relação. É isso. Aí eu falei, cara, então deixa eu começar de uma forma que eu nunca começaria. Essa apresentação é muito ruim. Ela está muito ruim. E tem que ter muita coragem, né, eu cara? já me perdi no primeiro slide, eu já não sei para onde eu vou. Não é isso que eu quero, não é isso que eu esperava. E foi ótimo, cara, porque aí ele também explicou o lado dele. Eu já sabia que o briefing também já tinha sido passado de uma forma incompleta e que tá tudo certo. Como era uma coisa que a gente ia sentar depois para discutir, tá tudo certo. Olha, preciso que você faça tal coisa. E não expliquei com tanto detalhe. Então eu falei, cara, tá tudo certo. Mas eu quero te falar sobre isso, porque em um futuro, em uma outra ocasião que for para valer, ou que a gente tiver que fazer uma apresentação para o global, ou o que quer que seja, você já entre com um negócio de altíssimo nível. Então, com narrativa, com sumário executivo, com não sei o que, com isso, com aquilo, blá, blá. E aí depois a pessoa me escreveu, depois mandou uma mensagem, falou, cara, que conversa fenomenal, muito obrigado e tal. Eu falei, cara, e obrigado a você também, porque eu tô te dando esse feedback, mas eu também tive que estudar um pouco para ver como que eu ia estruturar, deixar claro para você que eu não sou o rei desse assunto, então eu no seu lugar também não teria feito um negócio supra-sumo, porque essa não é minha parte, essa não é minha praia, eu preciso aprender mais sobre isso. E é sensacional, né, cara? E aí fica um ambiente mais tranquilo de se trabalhar, né? Mas é um desafio. Não, super, cara. Esses dias eu tive um evento com o time todo, e a gente sempre abre para perguntas, né? Veio uma pergunta que eu achei super interessante, assim, que tem muito a ver com o que você está falando, que é, putz, se você pudesse voltar no tempo e falar para o Alejandro de 15 anos atrás, quando começou a liderar pessoas, qual conselho que você daria, né? E aí eu fiquei pensando na hora, meio de bate-pronto assim, né, cara? E eu falei, cara, eu acho que é o seguinte, eu não posso deixar que as minhas características pessoais me impeçam de desenvolver as pessoas, porque esse é o papel de um líder. Então, se eu pegar por mim, por exemplo, eu sou super introspectivo, o que me energiza é ficar no meu canto sozinho, sem interagir com ninguém, com fone de ouvido, ele trabalhando. Esse é o meu dia feliz de trabalho, é esse. Só que ele não existe. Eu já entendi que ele não existe. Marketing líder. É isso, assim, não existe. Então... Cara, o fato de eu ser introspectivo não pode me impedir de chamar um cara que eu tô vendo, eu tô passando no corredor, eu tô vendo que ele não tá bem. Então, cara, vamos tomar um café, o que tá pegando? O que tá rolando? Como é que eu posso te ajudar? Fala, é natural, eu me energizo com isso? Não, pelo contrário, consome energia. Mas, cara, é o meu papel, eu tô ali para isso. Eu quis estar ali, né? Ninguém me obrigou a ser líder.
Foi uma decisão minha. Sim. Então, é meu papel desenvolver as pessoas. Então, eu não posso deixar as minhas características pessoais me impedirem legal. de desenvolver as pessoas, né? E é muito o que você falou, assim, para você é muito mais confortável não ter uma conversa difícil, mas, cara, você não está desenvolvendo a tua equipe se você não chama a pessoa e fala, cara, isso aqui não está legal. Se você falar, pô, não, ficou boa a apresentação, e em paralelo você está pensando, puta, eu vou ter que varar a madrugada para refazer tudo. Cara, na próxima ela vai fazer igual, porque você falou que estava boa. Exato. Né? E o que me ajudou a começar a mudar um pouco essa chave foi que eu escutei de um outro viés, assim, quando você não fala, você está sendo extremamente egoísta. Você não tem nenhuma atitude sua em querer ajudar o outro. Você simplesmente está deixando a pessoa naquela situação sem aprender e ela vai permanecer fazendo aquilo errado por culpa sua, porque você foi egoísta. Caramba, cara, que louco isso. Bom tomar esse tapa na cara de vez em quando, né? Então, quando é sobre o viés da ajuda, eu falei, cara, não, se eu falar, eu vou ajudar. Vai ser isso mesmo, é assim que funciona. Então, isso tá me ajudando a virar. Mas você falou que isso, óbvio, gasta energia. No seu caso, como você repõe a sua energia, então, no dia a dia? Ah, cara, assim, vai muito do dia, né? Mas eu gosto muito de atividade física. Então, para mim, jogar tênis é um negócio que, assim... primeiro que assim é viciante. É um esporte que eu adoro, eu sempre fui muito ligado em esporte, mas eu não nasci com habilidade para esporte, então eu não sou um cara bom, e no tênis é o único que eu consigo jogar razoavelmente bem, então me encontrei ali. E tem uma questão do ser individual, sim, cara, se eu tô jogando mal, não tem ninguém para botar a culpa, sou eu que tô jogando mal. Se eu tô jogando bem, parabéns para mim, que fui lá e joguei bem. Então isso para mim é muito legal, e é um momento, assim, não vou falar, tem gente que fala, é uma terapia. Não é uma terapia, se eu perco, eu sou puto, não tem essa. Mas é um momento eu não penso em nada além do jogo. Né? Isso para mim já, por si só, já é uma vantagem, porque às vezes você tá com a cabeça a milhão, você fala, não, agora eu vou entrar na quadra e é isso. Se eu não estiver pensando no jogo, eu vou apanhar, eu não quero apanhar. Então, isso é importante. E, cara, tem dias, assim, que simplesmente eu me energizo chegando em casa, sentando no sofá, no escuro, ficando em silêncio, e tá ótimo pra mim. Assim, tá ótimo, sozinho, fico ali, não preciso falar com ninguém. Assim, já teve semanas muito intensas, que eu falo, puta, o que você vai fazer no final de semana pra relaxar? Cara, eu vou ficar em casa. E, assim, eu moro sozinho hoje em dia, então já teve vezes que na segunda-feira eu falei, cara, eu tô 2 dias sem falar. Porque eu fiquei em casa, não saí de casa, pedi comida, e eu não falei com ninguém. E tá tudo bem. Tudo bem, WhatsApp, texto, beleza. Mas de falar... Não fala nada. E pra mim, assim, não é algo consciente, mas no fundo era o que eu tava precisando. Exato. Porque em nenhum momento me incomodou. Tipo, preciso ir pra rua. Quando eu era casado, a minha mulher tinha muito isso. Falando, pô, não, já estamos há 2 dias em casa, preciso ir pra rua. Eu falo, calma, não, tá ótimo. Calma aqui, que minha bateria tá subindo ainda. Isso. Aí chega na segunda lá em cima, né? É isso, exatamente Muito isso. legal. Meu caro, muitíssimo obrigado. Obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Mais uma aula de marketing aqui, de vida, né? De liderança. Foi um papo excelente. Passou rápido pra caramba. Passou rápido pra caramba. Por isso que eu falo, não sei por que gravo podcast de 1h30, 2, 3 horas, ninguém assiste. Eu assisto, mesmo que picado, assisto podcast de 2, 3 horas, mas para quem está no momento, quando o papo é bom, quando a pessoa é inteligente, a gente ficaria aqui outra 1h30 sem perceber, mas muito bom você trazer toda a sua história aqui pra gente. Foi muito legal, cara. É legal não ficar restrito só a marketing, porque senão também fica chato. É legal falar de desafio de liderança, de vida pessoal também, foi bem bacana. Muito Obrigado bom. pelo convite. Valeu demais.